Seja bem-vinda ao novo episódio do podcast Lidere-se. Aqui nós conversamos sobre mentalidade, empreendedorismo, liderança, inteligência emocional e assuntos da vida da mulher, principalmente da mulher líder ou empreendedora. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga no Andrea Rô, que lá todos os dias tem algum conteúdo, ou nos stories, ou no feed, para te inspirar, para te motivar e para trazer clareza dos processos da vida real, do empreender, de ser mulher, de ser mãe, todas as facetas que nós assumimos. E hoje, a minha fala de hoje é uma fala que eu senti necessidade de vir aqui conversar com vocês. Nos meus últimos atendimentos, eu percebi algo que se repetiu várias vezes. Várias vezes, e eu comecei a me questionar: por que estas situações estão acontecendo? Tanto que eu escrevi aqui: eu precisei me destruir para me construir. E por que eu estou trazendo esta frase? Porque eu comecei a perceber um padrão em várias das minhas mentorandas. Mulheres já com bastante conhecimento, que já passaram por vários processos de autoconhecimento, vivendo uma fase de conflito, uma fase de dúvida e uma fase de se sentir perdidas. E eu revisitei o meu processo. E nesse meu processo, eu consegui lembrar de como foi o meu processo de autoconhecimento que me trouxe até aqui, que fez com que eu deixasse 15 anos de um trabalho seguro, um trabalho garantido, o que a gente acha que é, né, um concurso público, para empreender. Então hoje a minha conversa é com quem está se sentindo perdida, com quem está se sentindo como se fizesse tantos movimentos, mas como se faltasse algo. E para começar, para contextualizar esse assunto para vocês, eu quero eu quero falar um pouquinho sobre o meu processo de autoconhecimento, porque eu acredito que isso vocês vão se identificar muito. Todas nós, ou a grande maioria de nós, não buscamos o autoconhecimento como: "Uau, eu quero me conhecer". Nós buscamos a partir de alguma dor, a partir de algum sofrimento da nossa vida. Eu busquei autoconhecimento no momento que eu assumi um cargo de liderança, quando eu assumi uma gestão escolar e eu percebi que eu precisava evoluir, que eu vivia ansiosa, me sentindo incompetente, sentindo por mais que eu entregasse, por mais que eu trabalhasse, parecia que sempre faltava algo, e isso acabou mexendo muito com a minha saúde emocional. Então, chegar no trabalho, mas sem ter hora para sair, acreditar que eu tinha que terminar tudo que estava lá, todas as demandas para depois descansar, e isso aos pouquinhos foi tirando o meu horário do almoço, depois se estendendo no final do dia, e quando eu percebi, a única coisa que eu fazia era trabalhar. E a meio tudo isso, várias coisas eu deixei de lado, fui deixando de lado. Muito o meu relacionamento, os meus filhos, porque a minha cabeça estava muito no trabalho. Muito ansiosa, acordava com o coração acelerado, ia dormir pensando em tudo que eu precisava fazer no outro dia e acreditando sempre que tinha muito mais, tinha que fazer muito mais. Então, nesse momento foi que eu conheci a inteligência emocional. E como é quando nós iniciamos um processo de autoconhecimento? Eu escrevi aqui para embasar isso, né, que o início do nosso processo de autoconhecimento é aquele momento de encantamento. E por que encantamento? Nós começamos a descobrir coisas sobre nós. Nós começamos a identificar os rótulos, nós começamos a identificar padrões, nós começamos a identificar o que nós repetimos dos nossos pais, o que são os nossos bloqueios, as nossas crenças. Então, parece que tudo começa a ser explicado, né, nós começamos a entender por que eu ajo de tal forma, por que eu me relaciono assim com as pessoas. Então é um processo um tanto quanto encantador, um tanto quanto, prazeroso. E esse processo, ele não tem um tempo,
padrão. Tem pessoas que vão mergulhar profundo nesse processo e esse processo vai ser mais rápido, e pessoas que vão tomando pequenas doses e esse processo vai ser um pouco mais lento. Eu, como intensa que sou, eu mergulhei profundamente nesse processo. Então, tudo aconteceu muito, muito, muito rápido. As percepções, as mudanças, eu comecei a entender por que que eu funcionava daquele jeito, por que eu vivia ansiosa, por que eu acreditava que eu tinha que resolver os meus problemas e os problemas de todo mundo, que tudo era responsabilidade minha. Eu comecei a entender muito disso. Comecei a entender como a minha criança se validava e o que eu estava fazendo na minha vida, de que as formas que eu buscava validação. Então, eu acredito que é o processo encantador. E talvez você esteja exatamente nesse momento. Você está descobrindo sobre você, você está entendendo as coisas e você está fazendo pequenas mudanças na sua vida. Mas o que eu quero chamar a atenção, o que eu quero falar mesmo, é sobre a segunda parte. Eu coloquei aqui que é o segundo momento do autoconhecimento. E esse momento, talvez, se nós tivéssemos consciência que ele acontece na nossa vida, talvez nós nem entraríamos, né, nós nem começaríamos a nos desenvolver, porque ele é um momento onde nós encontramos as nossas sombras. Como o primeiro momento é o momento do encantamento, o momento de descoberta, nós vamos entendendo tudo aquilo que nós não somos, que um dia falaram que nós éramos e que nós não somos. Então, eh, você desconstrói muitas coisas na primeira etapa do seu autoconhecimento. E vem a segunda etapa. A segunda etapa é onde você já se conhece muito, você fez vários processos, você entende quem você não é. E aí vem o período que eu acredito que seja um dos períodos mais complexos, mais difíceis da nossa vida, que é o início do período o início e a continuidade dele, do período que nós nos sentimos perdidas. Porque pensa comigo, você iniciou um processo de autoconhecimento e você desconstruiu muita coisa. Você sabe que aquilo quem você não é. E você começa a idealizar quem você quer se tornar. E esse é justamente o período do meio. Então, aqui, quem eu achava que era, aqui, quem eu quero me tornar. E eu estou aqui. Então, aqui, eu sei quem eu não sou, porém, eu ainda não me tornei esta pessoa aqui. Então, é como se eu não soubesse mais quem eu sou. E nesse momento vem questionamentos em todas as áreas da vida, questionamento de decisões. E com esses questionamentos, a gente vai tirando todas as máscaras que nós colocamos para agradar, para conquistar algo. E é como se nós estivéssemos num momento extremamente vulnerável, um momento onde estamos nus, extremamente vulnerável, onde eu já não sou essa pessoa, mas eu também ainda não sou esta. Então, quem eu sou? E este período é um período de dúvidas, porque eu começo a ter novos desejos, novas vontades. Eu começo a idealizar um lugar que esse lugar onde eu estava aqui no início não me permitia sonhar com este lugar. E eu quero trazer um pouquinho como foi esse meu processo. Esse meu processo de sombra, esse processo de me sentir perdida, foi no momento em que eu comecei a ter vontade de empreender. Comecei a ter vontade de largar o concurso público para me aventurar no empreendedorismo. Então, neste momento, é um momento que hoje eu contando, talvez você diga: "Uau, que corajosa, como
como você foi assertiva, porque deu tudo certo, né. Você me enxerga, deu tudo certo. Mas esse é um momento de muito medo, aqui eu estou trazendo da área do trabalho, mas isso acontece, essa bagunça total, acontece em todas as áreas. E você começa a questionar: "Será que é isso que eu quero? Será que não é? E se eu der esse passo, o que pode acontecer comigo? E se não der certo?" E fora os momentos que você não sabe, que você se sente triste, perdida, e você nem sabe por que você está triste. Várias coisas que você não via, você passa a ver. Talvez os relacionamentos disfuncionais, os pesos que você carregava e que você não quer mais carregar. E você começa a ver as coisas e e tem sede de mudança, mas ao mesmo tempo muitas coisas você ainda não consegue mudar, porque ainda não tem uma estrutura emocional, ou ainda não tem uma estrutura financeira, ou ainda não tem uma estrutura de conhecimento para dar o próximo passo. Então, eu acredito que essa fase 2 do processo de autoconhecimento é uma das fases mais dolorosas que tem, mas ela é tão transformadora, porque você destrói tudo para reconstruir. E esse processo de reconstrução, pensa comigo, pega a sua casa, quebra algumas paredes, imagine na sua casa, você quebra algumas paredes para refazer muitas coisas. Imagina que a construção vai dar pó, vai dar sujeira, vai dar bagunça, e tudo isso acontece dentro de nós. E muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. E aí vem aquela sensação: será que eu voltei lá para o início? E tudo que eu achei que tinha evoluído, será que eu voltei à estaca zero, como se diz? O que que está acontecendo? E muitas mulheres, nesse momento, demoram para buscar ajuda, para buscar olhar para tudo isso. E tentam ir levando sozinhas. Muitas vezes acreditam que estão em depressão, que está acontecendo, o que está acontecendo. E na verdade esse é o processo de reconstrução. Você foi desconstruindo muitas coisas, né, você foi destruindo muitas coisas, e esse é o processo que você precisa reconstruir. Só que nesse reconstruir, você precisa tomar decisões, você precisa sustentar uma nova postura que muitas vezes você se sente insegura. E aí, às vezes, dá vontade de voltar lá para o início. Só que você sabe o quanto custou chegar nesse lugar. Então, esta segunda fase, talvez você esteja vivendo o momento de se sentir perdida, o momento de não saber quem você é, não saber se faz sentido o que você está fazendo na sua vida. A vontade, o desejo de mudar, o desejo de criar outras coisas, ou de se reinventar, ou de cortar alguns relacionamentos, mas ao mesmo tempo nós somos adultos e não podemos sair fazendo coisas inconsequentes. Então, esse segundo momento, que eu vejo que muitas das minhas mentorandas passam e algumas estão passando, ele é um momento de dor dentro do autoconhecimento. Mas se você continuar e não voltar, você não regredir, você vai integrar todas as suas partes. É um processo que eu inclusive escrevi aqui, que o terceiro momento é o processo de integração de todas as partes. Ou seja, é um momento que você olha para a tua história, você percebe o que tem de bom, você percebe a sua luz, você percebe as suas sombras, você percebe o que você quer e o que você não quer e você começa a integrar. Você começa a soltar tudo aquilo que não faz mais sentido e integrar todas as suas partes, entendendo que você é luz, você é sombra e tudo isso faz parte do processo. E não é que os nossos desafios, os nossos problemas vão acabar aqui nessa terceira fase.
Eu acredito que eu estou nessa terceira fase, mas eu acredito também que existem muitas outras fases para frente e que eu espero vir aqui justamente conversar com vocês sobre isso. Mas eu cheguei na terceira fase, eu acredito que eu estou nessa terceira fase, e essa terceira fase não, você não está isenta de problemas, de desafios, mas a forma que você olha para eles, a importância que você dá para cada coisa na sua vida é totalmente diferente do que quando você está na fase um ou na fase 2 do processo de autoconhecimento, o processo de evolução. E nesta terceira fase, você consegue dizer os nãos que você precisa dizer, você consegue abrir mão de coisas que até então você acreditava que era importante. Você tem muito mais paciência para seguir a sua caminhada, para olhar para a sua vida, sabendo que o tempo vai passar de qualquer jeito. O tempo vai. Então, o que você vai fazer com ele só depende de você, de mais ninguém. Então, esse terceiro momento, que eu acredito que é o momento que eu estou vivendo, é o momento que a gente volta a sentir um pouco de conforto. Esta fase que eu digo que a gente aprende a dançar no caos. A gente aprende a se sentir confortável no desconforto. Isso, o desconforto, o caos não paralisa mais. Consigo olhar de fora e não entrar dentro da situação. Então, se você hoje está passando pela fase 2, pela fase sombra do autoconhecimento, pela fase de se sentir perdida, se sentir sem rumo, sem caminho, volte a se olhar e volte para um processo de autoconhecimento. Inclusive, né, eu tenho mentorias onde nós trabalhamos todos esses aspectos, onde se fizer sentido para você, você pode me chamar para entender melhor como funciona os meus processos de mentoria, tanto de negócio quanto de autoconhecimento, inteligência emocional e liderança. Eles são fundamentais, estes processos, para você voltar a olhar. E você não volta lá do início, você volta num outro caminho, num outro período da sua caminhada. Então os processos, eles acontecem, a sua percepção, ela acontece muito mais rápido, os resultados acontecem muito mais rápido. Então eu quero que você me deixe saber que fase do autoconhecimento você está. Você está na primeira fase, se descobrindo, achando que tudo, entendendo as coisas, achando lindo descobrir sobre você. Você está na segunda fase, onde você não é mais quem você era, mas você ainda não sabe quem você é, quem você está se tornando. Ou você já está na terceira fase, onde você integralizou as suas partes, você consegue observar o seu lado luz, o seu lado sombra, você lida melhor com as dificuldades, com os processos. Em qual fase você está? Me deixe saber. Deixe o comentário aqui e aproveita e encaminha esse podcast para todas as mulheres que você gosta, para que elas percebam que elas não estão sozinhas. Principalmente as que estão passando por esse momento de sombra, esse momento de vale, que elas não estão sozinhas, que isso acontece muito na vida. E esse vale pode acontecer num processo de trabalho, pode influenciar mais a área do seu trabalho, ou pode também ser num período pós-maternidade, pós-divórcio, pós-casamento, pós-aposentadoria. Então, em diferentes momentos da vida, isso pode acontecer e você se sentir perdida. Ou seja, eu digo sempre que o se sentir perdida é o primeiro passo para a gente se encontrar. Porque esse sentimento, quem está passando, quem já passou, sabe o quanto é desconfortável, o quanto nos tira das nossas estruturas. E nesse período na minha vida, eu me aproximei muito com Deus. Eu eu precisei voltar a olhar para mim. Eu lembro que esta fase era justamente na fase que eu estava começando a me expor nas redes sociais.
e aprendendo a vender nas redes sociais, construindo um negócio, mas ao mesmo tempo eu me sentia alguns dias, inclusive eu tinha sintomas físicos, assim de cansada, exaurida, ao mesmo tempo com pensamentos muito tumultuados, e tudo isso me fazia questionar muito a decisão que eu estava prestes a tomar. Eu ouvia as pessoas que eu gostava do começo do dia até o final do dia, para que eu fosse sustentada, eu fosse alimentada por aquele conteúdo, e isso não me permitisse desistir daquilo que eu queria. Então, talvez você esteja vivendo tudo isso, talvez você esteja justamente nesta fase. Você não está sozinho. Isso é mais comum do que você imagina. E esse se sentir perdido em diferentes áreas, né, pode acontecer em diferentes momentos. Eu esse mo eu tive esse momento, eu trouxe o exemplo do momento do trabalho, onde eu estava prestes a largar um trabalho de concurso público para empreender, mas aconteceu também esse meu período de sombras, quando eu sentia que eu precisava dar um passo a mais com relação a algo que fosse para mim. Que eu estava sentindo muito desejo de um crescimento, fazer uma escolha para mim. E neste momento, eu também passei por um momento de muita sombra, até decidir, voltar para os bancos universitários e voltar a estudar. Então, quem é estudante aí, talvez você seja estudante assim como eu, saber que uma mulher quando volta para o banco universitário, numa fase 40 a mais, com filhos, com negócio para tocar, o quanto desafiador é. Mas eu passei por esse vale antes de tomar essa decisão. E hoje, na faculdade, né, vivendo tudo isso, eu percebo o quanto foi importante eu ter me permitido viver esse momento de sombra, de introspecção, de vazio, até tomar essa decisão de voltar para a faculdade e fazer algo que talvez que pela primeira vez, em termos de estudo, não fosse, para os outros ou para o externo ou buscando algo, né, eu tenho que. Pela primeira vez eu escolho fazer. Então, em diferentes áreas da nossa vida, nós passamos por esses períodos, essas fases do autoconhecimento. Então, se você ainda não está inscrita no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Compartilhe com várias mulheres, me deixe saber, deixe seu comentário para eu saber que você assistiu até o final. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga lá nas redes sociais, no @AndreaRô, que vai ser uma honra ter você lá nos meus stories para a gente conversar, que lá a gente se sente mais próximas. Então, um exercício, como eu sou bem prática, né, como eu sou muito prática, eu vou deixar um exercício aqui para você que talvez ajude você a passar por este momento que você está passando. O exercício é o seguinte, bem simples. Se você ainda não tem um caderninho onde você escreve, onde você planeja, onde você escreve os seus sonhos, eu te aconselho a comprar um caderninho. Um caderno bonito, um caderno que você seja o seu caderno. Então, se você não tem esse caderno, eu te aconselho a comprar. E se você já tem, encontre uma folhinha lá do seu caderno. E eu quero que você separe esta folha Separa esta folha em 3 pontos, tá. Pode ser em 3 colunas, e essas 3 colunas, uma coluna você vai colocar sobre os seus relacionamentos, na outra coluna você vai colocar sobre a saúde, e na outra coluna você vai colocar sobre trabalho/dinheiro, tá. E ali você vai escrever primeiramente você vai escrever o que você já deixou para trás, quem você não é mais nesta fase, e depois você pode fazer na mesma folha embaixo ou numa outra folha com os mesmos tópicos, você vai escrever quem você quer se tornar.
olhando lá para o futuro, quem você quer se tornar. E escrevendo quem você quer se tornar, você vai se perguntar em cada coisa que você escreveu: quais comportamentos eu preciso ter para que isso, eh eh, esta característica, quem eu quero me tornar, esteja mais próxima. Então, escreveu quem você já deixou de ser, escreve quem você quer se tornar ser e quais são os comportamentos que a partir de hoje você precisa desenvolver para alcançar isso que você deseja. É um exercício simples, é um exercício fácil, mas traz muita clareza no processo de autoconhecimento. Eu espero ter contribuído com você. Como eu já disse, me siga lá nas redes sociais, curte e compartilhe esse vídeo e nos vemos no próximo episódio do podcast Lidere-se. Beijos e até mais.